Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Mais um Shabbat Shalom a todos, que o Eterno abençoe a todas as famílias. Vamos estudar aqui a Parashá Toletod, tá? Uma Parashá que vai falar sobre Isaac, sobre Jacó e Esaú, ok, irmãos? A sexta paraxá do livro de Gênesis descreve a história, Toletod, em hebraico, de Isaac e seus filhos gêmeos, o íntegro Jacó e o perverso Esaú. Inicialmente relata os seus nascimentos, que pronuncia os seus futuros conflitos. Esaú, o primogênito, vende a sua primogenitura a Jacó. A narrativa então segue Isaac até a Filistia, focando no seu curioso projeto de cavar poços. Vemos então Esaú casar. Logo depois, Rebeca levou Isaac a conceder as suas bênçãos e, portanto, a futura liderança do povo judeu a Jacó em vez de Esaú, que era o primogênito. Após perceber o que Rebeca estava correta, Isaac enviou Jacó a Harã para casar-se com a filha de um dos seus parentes. Isaac e Rebeca não tiveram filhos nos primeiros 20 anos de seu casamento. Quando as suas preces foram finalmente atendidas e Rebeca concebeu, ela sofreu uma gravidez muito dolorosa. Deus informou-a de que ela estava grávida de gêmeos e que esses seriam antagônicos, não apenas no aspecto físico, mas moralmente também, e que o sucesso de cada um no seu caminho de vida seria à custa do outro. Dupla identidade. Deus disse: 2 nações estão em teu útero, 2 poderes vão divergir dentro de ti. O poder passará de um para o outro. Metaforicamente, Jacó e Esaú representam as 2 almas e os seus impulsos, que existe dentro de cada um de nós. Nós possuímos um Jacó interno, ou seja, nossa alma divina com seu impulso divino, e também um Esaú interno, isso é, nossa alma vital, animal, com seus impulsos egoístas. Quando a nossa alma divina se afirma, ela enfraquece as tendências materialistas da alma vital. A alma divina sobrepuja a alma vital da mesma forma que a luz o faz com a escuridão. A luz não precisa exercer ativamente seu poder para dispersar a obscuridade. Essa simplesmente desaparece na presença da luz. Na mesma maneira, quando deixamos a santidade e a bondade da nossa alma divina iluminar através do estudo da Torá e a observância dos mandamentos do Eterno, o egoísmo da alma animal desaparece. Quando Rebeca deu à luz, o primeiro dos gêmeos a nascer foi Esaú, embora Jacó tenha sido aquele que foi concebido primeiro. No início de sua adolescência, Esaú já era atraído pelas emoções sensuais, enquanto o que atraía Jacó era absorver a sabedoria e as tradições transmitidas por Abraão e Isaac. Compreendendo que ele seria o mais fiel guardião dos ideais da família, Jacó ofereceu negociar, ou seja, adquirir o direito de primogenitura por uma refeição quente, e Esaú prontamente concordou. Depois disso, quando Canaã
foi atingida pela seca e pela fome, Isaac realocou sua família para a Filistia, onde Rebeca quase foi raptada pelo rei filisteu. A santidade e a integridade de Isaac tornaram-se evidentes para todos quando o resultado da sua colheita foi miraculosamente muito superior, muito além da proporção daquilo que tinha plantado. O propósito da riqueza. Naquele ano, Isaac semeou grãos naquela região. Ele colheu 100 vezes mais, pois Deus o tinha abençoado. Uma leitura cuidadosa da narrativa da Torá mostra que os patriarcas eram negociantes astutos. No entanto, é também evidente que eles se engajavam em conquistas materiais, somente com o objetivo de cumprir a vontade do Eterno. Nesse caso, o objetivo verdadeiro de Isaac em semear os grãos era fazer caridade para os pobres. O que a Torá determina que pode ser feito somente com aquilo que a própria pessoa produziu. Assim como os nossos patriarcas, quando o nosso envolvimento na busca de nosso sustento e da riqueza são motivados de modo semelhante, somos abençoados com um sucesso estrondoso. O rei da Filistia, temeroso da crescente influência econômica de Isaac, pediu que ele fosse embora. Isaac assentou-se nas proximidades e então iniciou seu projeto de vida, cavar poços para prover água às novas cidades e vilas. Descobrindo potenciais ocultos. Embora escavar poços certamente contribuiu para acelerar o estabelecimento da civilização onde quer que sejam abertos, esses foram ainda mais importantes por exemplificar a mensagem de Isaac ao mundo. Ao contrário de encher uma caneca com água trazida de outra parte, escavar um poço revela uma fonte de água já existente escondida sob as camadas da terra. Enquanto a mensagem de Abraão para o mundo havia sido: deixe-me revivê-los com a água refrescante da consciência divina, a mensagem de Isaac era: agora vocês foram revividos. Olhem para suas fontes internas de água, removam toda a sujeira que bloqueia suas vidas, e vocês revelarão dentro de si mesmo uma fonte de consciência divina. Essa consciência saciará a sua sede espiritual ao longo de toda a sua vida. A escavação de poços por Isaac nos ensina que os nossos momentos, de inspiração devem ser seguidos pelo autoaperfeiçoamento e refinamento para que esses possam provocar mudanças duradouras. Finalmente, Isaac se estabeleceu em Beersheba. O rei dos filisteus pediu então a Isaac que firmasse um pacto com ele, reconhecendo que Isaac fora abençoado com a graça e o sucesso divino. A recompensa da perseverança. No princípio, os filisteus se apropriaram dos poços de Isaac, mas por fim eles procuraram ativamente fazer as pazes com ele. Da mesma forma, até mesmo os nossos esforços ou trabalhos espirituais mais bem intencionados podem algumas vezes ser distorcidos e desviados, intensificando as forças que se opõem à santidade. No entanto, aprendemos com Isaac a não nos desencorajarmos diante de tais obstáculos inesperados. Ao contrário, devemos persistir nos nossos esforços que certamente terão êxito no final. Quando Esaú completou 40 anos, ele se casou com duas mulheres cananitas. Algum tempo depois, Isaac, que tinha se tornado cego, sentiu que era chegado o momento de transferir o manto da liderança. Então disse Esaú que se preparasse para receber as suas bênçãos. A qualificação para a liderança. E aqui a gente vai terminar. Isaac queria nomear Esaú, o seu sucessor, porque reconhecia nele o potencial de se tornar
um destemido guerreiro de Deus, dedicado a combater o mal. Embora tenha sido visto Esaú cair nas muitas tentações que ele deveria ter combatido, Isaac sentia que se ele abençoasse Esaú, tomaria para si a causa da bondade e da integridade. Com o seu poder superior, sofisticação e habilidade, ele seria capaz de cumprir melhor que Jacó os propósitos de Deus na terra. Rebeca percebeu o erro de Isaac. Era verdade que Jacó não era um astuto guerreiro como Esaú. Entretanto, a fina percepção que desenvolveu ao devotar-se ao estudo da Torá poderia fornecer-lhe muito bem a astúcia necessária para suplantar o mal quando confrontado com ele. Mais do que isso, a devoção de Jacó à Torá lhe dava um impulso muito mais forte para transformar o mundo numa moradia de Deus do que Esaú poderia vir a ter. Da sabedoria de Rebeca aprendemos que possuir habilidades e poder não pode por si só fazer de nós líderes confiáveis. Podemos desenvolver melhor as nossas capacidades de liderança através da dedicação ao estudo da Torá. Quando buscamos, por exemplos de liderança, devemos sempre ter em mente os sábios estudiosos da Torá. Rebeca imediatamente disfarçou Jacó como Esaú e o fez imitá-lo diante de Isaac, para que recebesse as bênçãos do pai. Quando mais tarde Esaú voltou para receber as bênçãos, Isaac percebeu o que tinha acontecido e reconheceu que Jacó era de fato a escolha mais apropriada. Tremendo, né, irmãos? Então, Jacó foi escolhido porque tinha dentro dele uma inclinação natural, um desejo que vinha, né, de forma natural, de querer conhecer e se aprofundar mais sobre os preceitos divinos. A gente pode ver que, por mais que ele tenha errado, ele estava totalmente ligado nas coisas espirituais e ele sabia que mais na frente o irmão dele, Esaú, ia ser abençoado. Ele estava totalmente ligado nas tradições, né? E ele desejava isso. Então, irmãos, a intenção de Jacó sempre foi se envolver com as coisas do Eterno, sua palavra. Já Esaú, não. Isso, trazendo para os dias de hoje, irmão, a gente vê que a coisa está muito séria, porque as pessoas querem adorar o Eterno de qualquer jeito, ok? E a gente não vê, né, muitos líderes religiosos com a inclinação para os mandamentos do Eterno, para a Torá. Isso é perigoso. As pessoas estão vivendo do seu jeito e achando que está certo. Não é à toa, né, que a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Então, irmãos, que essa paraxá ela venha despertar em muitos um desejo de querer viver aquilo que Deus deixou. Despertar, esse é o primeiro passo para a Torá e seus mandamentos. Depois, irmãos, a gente vai alinhando as coisas, um ajudando o outro. É lógico que a gente não vai cumprir tudo, né, à risca, mas dentro das comunidades judaicas mesmo, muitas festas é celebrada como, irmãos? Eles numa mesa, conversando, fazendo estudos, é lógico, no período certo, né? Isso é a kavaná, isso é a verdadeira intenção. Só que a kavaná, a intenção tem que estar ligada ao mandamento, não fora do mandamento, né? Por exemplo, hoje é Shabat. Por que não falar sobre o Shabat, não ensinar sobre o Shabat e não viver o Shabat? Mas as pessoas querem se relacionar com Deus da maneira deles. Não, a kavaná, a intenção tem que estar ligada, né? Eu, agora há pouco, fiz uma oração adentrando no Shabat. Não acendi as velas, mas como sempre fala o meu irmão Sebastião, né, um dos meus amigos aí e professores, ele fala para mim: Claudino, nós não conseguimos acender as velas físicas, acendamos as velas espirituais.
Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.